No nosso trabalho, iremos apresentar sobre iogurte e lácteos, e para se entender isso, é importante falar sobre sua origem. Segundo Rispo, o produto obtido pela fermentação láctea através da ação Lactobacillus bulgaricus e do Streptococcus thermophilus sobre o leite integral desnatado ou padronizado é um produto fermentado do leite, com um sabor ligeiramente azedo. Para este iogurte é preciso que o leite contenha culturas vivas e essas compostas de micro-organismos exclusivos que são responsáveis pelos benefícios à saúde e à nutrição. Apesar da origem exata dele ainda ser um mistério para os pesquisadores, alguns acontecimentos ao redor do mundo, como uma das teorias do período neolítico entre 5.000 a 3.500 a.C., quando pastores passaram a se alimentar com leite de animais domesticados, armazenado em marmitas de barro, o leite ficava expostos a alta temperatura no deserto, fermentava e acabava virando um tipo de iogurte. Outra ideia sobre a origem vem da Turquia, onde o leite fresco era guardado em frascos de pele de cabra, transportados por camelos. Os sacos, em contato com o calor do corpo humano do animal, favoreciam para que ocorresse a produção de bactérias ácidas e as transformavam o leite em iogurte. O iogurte propriamente dito só foi conhecido na Europa em meados por volta de 1542, proveniente do Império Otomano, aonde teria chegado a partir da Ásia a própria palavra iogurte, que teria então uma etimologia turca que provém da palavra iorguma, que tem significado engrossar. Atribui-se ao iogurte propriedades excepcionais, mas apesar desta auréola de alimentos revitalizador, com virtudes quase semelhantes aos do elixir da juventude, o produto não era muito consumido devido à repulsa do seu sabor. A acidez do iogurte confere uma proteção natural contra infecções, manifestando-se a inibição de diferentes tipos de bactérias patogênicas, e no século XX, a teoria denominada teoria da longevidade atribuiu ao iogurte vários efeitos benéficos à saúde humana. Segundo essa teoria, os povos balcãs eram resultado de uma dieta rica em leite fermentado, contendo que por muito tempo foi considerado como L. bulgaricus, e posteriormente verificou que o L. acidophilus deveria ser um micro-organismo contido em tais produtos pela afinidade deste com o trato intestinal humano. Embora essa teoria tenha um pouco de exagero no valor do iogurte, influenciou de forma significativa em vários países da Europa, principalmente. No Brasil, o consumo só pode ser considerado significativo depois de 1970. Não existem muitos relatos antes dessa data. Na atualidade, o maior consumo de iogurte seria na Ásia e na Europa Ocidental, e a Bulgária é o país onde se maior tem consumo. Bom, eu vou falar um pouquinho dos tipos de iogurte e os seus benefícios. Os tipos de iogurte são o iogurte natural, que ele é obtido a partir da fermentação do leite pelas bactérias Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, sem adição de outros ingredientes, e ele pode ser integral ou desnatado. O integral é quando é feito a partir do leite integral e possui mais gordura, e o desnatado ele é oriundo da fermentação do leite desnatado e não contém gordura. O iogurte natural também não contém açúcar e é uma ótima fonte proteica e de cálcio. O iogurte grego, o processo de manufatura é bastante semelhante ao do iogurte natural, só que ele possui mais concentração de massa coagulada do iogurte, drenando o soro formado. Um copo de iogurte grego ele é feito a partir de 3 copos de leite, mais ou menos. E ele pode apresentar açúcar e outros ingredientes que a gente mesmo coloca, calda de fruta, creme de leite, até gelatina. Nós temos também o iogurte Skar. Esse iogurte ele tem origem na Islândia e se caracteriza por sua consistência cremosa. Como ele é feito a partir do leite desnatado e fermento lácteo, não possui adição de açúcar e nem de conservantes. E nós temos também o iogurte kefir. Para fazer esse iogurte, é preciso fermentar o leite com grãos de kefir. Grãos de kefir são uma colônia de micro-organismos, especialmente bactérias e leveduras, que promove essa fermentação da bebida e ajuda a regular o intestino. E é considerado um superalimento e probiótico natural, o iogurte kefir. Ele ajuda no metabolismo e no sistema imunológico e circulatório também. O iogurte com probióticos é uma opção interessante para a saúde, né? Na hora de fermentar o leite para produzir esse iogurte, é utilizado micro-organismos conhecidos como probióticos também.
as bactérias do bem, né? Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. E ele ajuda na defesa do organismo e estimula também o sistema imunológico. O iogurte sem lactose. Esse iogurte é indicado para quem tem intolerância à lactose. O açúcar é natural dos laticínios. Apesar do nome, o que acontece é que esse alimento, na hora de ser produzido com leite de vaca, ele transforma a lactose em ácido lático, o que facilita esse processo na digestão. O iogurte saborizado. Sabe aquele iogurte que a gente escolhe, né, que tem no mercado, de morango, de coco? Eles são iogurtes saborizados, o que significa que tiveram um acréscimo de algum ingrediente que deu a eles esse gosto diferente. E por último, o iogurte Diet Light, que são as opções indicadas para quem tem diabetes, né, por não conter açúcar, mas geralmente apresenta adoçante artificial. E o light oferece 25% a menos de algum ingrediente, pode ser açúcar, gordura ou outro componente. Bom, agora vou falar um pouquinho dos benefícios do iogurte. Ele fornece cálcio e fósforo para o organismo, previne a osteopenia e a osteoporose, ele acaba contribuindo para a recuperação de fraturas e fortalece os dentes também. Promove o aumento de massa muscular, por ser rico em proteínas, o iogurte, né? Melhora a memória, a aprendizagem e os processos cognitivos. O iogurte ele é uma excelente fonte de nutrientes importantes. Melhora o trânsito intestinal e a flora bacteriana também. Atualmente, o intestino é considerado nosso segundo cérebro. Portanto, grande parte do nosso bem-estar depende do bom funcionamento intestinal e os iogurtes contribuem para isso, né? As pessoas que sofrem com problemas intestinais é indicado o tipo kefir, que eu havia mencionado. E também ele auxilia no combate de uma série de doenças. Contém bactérias que ajudam na digestão, que eu tinha mencionado também, a Streptococcus, Thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, e aumenta a longevidade, como a Heloísa havia mencionado. E podem ser consumidos também por quem tem intolerância à lactose, né? Devido ao processo de fermentação, o iogurte possui a carga de lactose reduzida em torno de 25% a 50%. Aí varia de acordo com o iogurte. Bom, eu sou a Nicole e eu vou falar um pouquinho sobre a produção do iogurte. O processo de fabricação do iogurte envolve muita tecnologia e ingredientes de qualidade. A produção tem início na seleção das matérias-primas, como o leite em pó e o açúcar. A partir daí, o processamento é dividido em várias etapas. Aqui nesse mapa conceitual, a gente pode ver que começa pelo pré-tratamento do leite, que é onde ocorre a padronização, a adição do leite em pó, de açúcar e entre outras matérias-primas. Daí procede a homogeneização, daí vem o tratamento térmico, resfriamento, que é onde você vai inserir a cultura, né, os lactobacilos, a bactéria, e daí vem a inoculação do fermento. Ali é onde se dividem os 3 tipos de iogurte. E a diferença básica entre essas 3 classificações reside no momento da formação do coágulo. O iogurte tradicional, o processo de fermentação ocorre dentro da própria embalagem, ele não sofre homogeneização. No iogurte batido, a fermentação ocorre em fermentadoras ou incubadoras, com posterior quebra de coágulo ou da coalhada, ou no caso, a retirada da parte mais sólida da mistura. E o iogurte líquido, a fermentação é realizada em tanques, é comercializado em embalagens plásticas, tipo garrafa ou longa-vida. Após a seletiva da matéria-prima, nós começamos com a mistura e homogeneização. A mistura é a padronização do leite no teor de gordura desejável e a adição de todos os ingredientes em um tanque hermético, que não permite a entrada de qualquer corpo estranho ou bactérias indesejáveis. Mistura-se em diferentes tanques iogurtes light ou zero gordura e sem adição de açúcar e iogurtes com gordura, cremosos ou líquidos. Seguindo assim a homogeneização, onde a mistura dos produtos com gordura passa por um equipamento chamado homogeneizador, o qual trabalha por meio de alta pressão. E a homogeneização tem como objetivo reduzir o tamanho dos glóbulos de gordura e obter no produto acabado uma consistência lisa e cremosa. Após a mistura e homogeneização, procede-se à pasteurização. Ela tem como objetivo destruir os micro-organismos patogênicos e outros que possam competir com as culturas do iogurte, além de promover a desnaturação das proteínas do soro, o que reduz a contração do coágulo da caseína do iogurte. O tratamento térmico estimula o início do crescimento da cultura láctica, por redução do conteúdo de oxigênio do leite.
Além disso, a pasteurização influi sobre o aumento da viscosidade do iogurte e na obtenção de uma boa textura. Após a pasteurização, nós temos a fermentação, que é a lactose, no caso o açúcar do leite, é transformada em ácido lático, que será o agente da coagulação do leite. São usadas duas bactérias para a transformação da lactose em ácido lático, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. A fermentação ocorre a uma temperatura de 42 a 43 graus Celsius, durante aproximadamente 4 horas. Nesse tempo, a formação de acidez e de aroma é monitorada. E no processo da fermentação, o pH decresce pela presença do ácido lático e provoca a coagulação das proteínas do leite e também a formação do coalho, utilizado na fabricação de iogurtes e queijos. Na cultura do iogurte, deve conter o percentual igual das duas bactérias. Do contrário, não se obterá a consistência e a característica desejável do odor no produto industrializado. Na fermentação do iogurte, os termofilos desenvolvem-se inicialmente com grande intensidade, para dar um ambiente favorável aos bulgaricos, os quais intensificam seu desenvolvimento em seguida. E assim, as duas culturas se completam, mas é preciso que estejam sempre em igualdade de porcentagem. Por isso é importante que haja um controle das culturas, a fim de que se certifique o equilíbrio, bem como as prováveis contaminações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação físico-química dos iogurtes e lácteos. De acordo com a legislação vigente, os iogurtes devem cumprir os seguintes requisitos físico-químicos. A matéria gorda, láctea, se integral, deve conter entre 3 e 5,9%. Parcialmente desnatado, entre 0,6 e 2,9%, ou desnatado, de no máximo 0,5%. A acidez de 0,6 a 1,5%, e as proteínas lácteas devendo ter no mínimo 2,9%. Já com relação à acidez, mesmo que certo grau dessa seja desejável no iogurte, a superacidificação do produto não é vista que conduz à separação de soro e deterioração da sua consistência e viscosidade. De acordo com Figueiredo e Porto, a acidez superior à normal é proveniente de acidificação do leite pelo desdobramento da lactose provocada por ação microbiológica. E ela tende a aumentar consideravelmente se o iogurte não for adequadamente manipulado e mantido refrigerado. Isto foi comprovado por Salinas, em 1986, quando, ao verificar a qualidade de iogurtes, relatou que o aumento da acidez titulável é diretamente proporcional ao tempo de armazenamento. O produto final pode sofrer uma pós-acidificação, que é o decréscimo do pH durante o armazenamento refrigerado devido à atividade metabólica persistente da bactéria láctea. A pós-acidificação é mais intensa nos primeiros 7 dias de fabricação do iogurte, devido ao consumo da lactose, produção de ácido lácteo e à alta atividade metabólica da bactéria, a pH mais elevados, havendo menor variação após esse período. Exerce grande influência sobre os atributos de qualidade dos produtos lácteos fermentados e é um dos fatores que limita a sua aceitação. Tamer e Pena, em 2006, relatam que a baixa acidez de todas as bebidas lácteas elaboradas, acidez entre 0,443% e 0,504%, favorece sua aceitabilidade pelos consumidores. E estudos comprovam que os iogurtes adicionados de frutos, até mesmo os mais exóticos, atendem os critérios da legislação, sem prejuízo à sua qualidade físico-química e diversificação de sabores. E isso tudo foi constatado por Quintino, em 2012, quando avaliou as propriedades de iogurtes com polpa natural de maracujá, a Passiflora Edulio, Sims, o resto do nome. Os resultados foram satisfatórios quando comparados com os requisitos estabelecidos pela legislação. O controle de qualidade do leite e dos produtos lácteos é de fundamental importância para a garantia da saúde da população. A qualidade pode ser avaliada através de determinações físicas, químicas, microbiológicas, sensoriais e provas de higiene. A composição química deve ser sempre analisada nos laticínios e nas indústrias em razão dos padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Algumas usinas de beneficiamento já iniciaram um programa de pagamento do leite aos produtores em função da qualidade do mesmo.
Desta forma, o uso de novas tecnologias para facilitar a avaliação da qualidade do leite, mediante análises químicas rápidas e confiáveis, torna-se muito interessante. O conhecimento da composição química do leite é fator de suma importância para a fabricação de produtos lácteos, fermentados ou não. Existem vários métodos bem estabelecidos para as determinações físico-químicas, dentre os quais aqueles adotados pela legislação vigente, como sendo oficiais, Brasil 2003, os métodos oficiais exigem tempo, mão de obra treinada e requerem reagentes caros para sua execução. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a relação físico-química dos iogurtes e lácteos. De acordo com a legislação vigente, os iogurtes devem cumprir os seguintes requisitos físico-químicos. A matéria gorda, láctea, se integral, deve conter entre 3 e 5,9%. Parcialmente desnatado, entre 0,6 e 2,9%, ou desnatado, de no máximo 0,5%. A acidez, de 0,6 a 1,5%. E as proteínas lácteas devendo ter no mínimo 2,9. Já com relação à acidez, mesmo que certo grau dessa seja desejável no iogurte, a superacidificação do produto não é vista que conduz à separação de soro e deterioração da sua consistência e viscosidade. De acordo com Figueiredo e Porto, a acidez superior à normal é proveniente de acidificação do leite, pelo desdobramento da lactose provocada por ação microbiológica. E ela tende a aumentar consideravelmente se o iogurte não for adequadamente manipulado e mantido refrigerado. Isto foi comprovado por Salinas, em 1986, quando, ao verificar a qualidade de iogurtes, relatou que o aumento da acidez titulável é diretamente proporcional ao tempo de armazenamento. O produto final pode sofrer uma pós-acidificação, que é o decréscimo do pH durante o armazenamento refrigerado devido à atividade metabólica persistente da bactéria láctea. A pós-acidificação é mais intensa nos primeiros 7 dias de fabricação do iogurte, devido ao consumo da lactose, produção de ácido lácteo e à alta atividade metabólica da bactéria, a pH mais elevados, havendo menor variação após esse período. Exerce grande influência sobre os atributos de qualidade dos produtos lácteos fermentados e é um dos fatores que limita a sua aceitação. Tamer e Pena, em 2006, relatam que a baixa acidez de todas as bebidas lácteas elaboradas, acidez entre 0,443% e 0,504%, favorece sua aceitabilidade pelos consumidores. E estudos comprovam que os iogurtes adicionados de frutos, até mesmo os mais exóticos, atendem os critérios da legislação, sem prejuízo à sua qualidade físico-química e diversificação de sabores. E isso tudo foi constatado por Quintino, em 2012, quando avaliou as propriedades de iogurtes com polpa natural de maracujá, a Passiflora Edulio, Sims, o resto do nome. Os resultados foram satisfatórios quando comparados com os requisitos estabelecidos pela legislação. O controle de qualidade do leite e dos produtos lácteos é de fundamental importância para a garantia da saúde da população. A qualidade pode ser avaliada através de determinações físicas, químicas, microbiológicas, sensoriais e provas de higiene. A composição química deve ser sempre analisada nos laticínios e nas indústrias em razão dos padrões mínimos exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Algumas usinas de beneficiamento já iniciaram um programa de pagamento do leite aos produtores em função da qualidade do mesmo. Desta forma, o uso de novas tecnologias para facilitar a avaliação da qualidade do leite, mediante análises químicas rápidas e confiáveis, torna-se muito interessante. O conhecimento da composição química do leite é fator de suma importância para a fabricação de produtos lácteos, fermentados ou não. Existem vários métodos bem estabelecidos para as determinações físico-químicas, dentre os quais aqueles... Na etapa do resfriamento, ele é responsável para retratar a fermentação e reduzir a atividade metalógica das bactérias de ácidos láticos, que controla a acidez do iogurte. Após o resfriamento, há a quebra da coalhada, a fim de obter uma massa de textura mais lisa em tanques com agitação, para posteriormente ser misturado com polpas de fruta. Já os aditivos são adicionados aromas artificiais ou naturais,
Quanto ao corante, ele apenas lembra a cor da fruta, que vermelho é igual morango, um exemplo. Já a sacarose deve ser agregada entre 8% e 12% do volume total, para proporcionar um sabor adicional. Por fim, a polpa ou pedaços de fruta deve apresentar viscosidade e pH semelhantes aos do iogurte. Por fim, na etapa de enfase e resfriamento final, na etapa de enfase do iogurte é realizada em garrafas de 150 gramas, 170 gramas, 180 gramas, 570 gramas, 850 gramas e 900 gramas. Essa etapa é subdividida em 3 partes. A primeira é a alimentação dos frascos em uma máquina que se coloca frasco em uma bacia rotativa de distribuição, direcionando-as para as guias de transporte para o envasamento. A segunda parte é a de enfase, na qual ocorre o transporte dos frascos até a máquina e o enchimento dos mesmos. Nessa etapa, os frascos são colocados na balança. Esta faz a leitura de pesagem dos frascos para que a dosagem seja padronizada. Após serem enchidos, segue para a terceira parte. A encaixadora é projetada para embalar produtos em caixas de papelão, neste caso, garrafas de iogurte. A máquina é adaptada para embalar caixas com 42 unidades de 180 gramas e 15 unidades de 900 gramas. Por fim, o produto embalado deve ser conservado a uma temperatura entre 2 graus Celsius e aos 10 graus Celsius, e seu tempo de validade é de 35 dias. Todas essas etapas de fabricação do iogurte são acompanhadas cuidadosamente pelos técnicos de controle de qualidade. Assim, os produtos finalizados são liberados para o consumidor mediante aprovação técnicas. Os materiais de apoio dessa apresentação foi tirado do site Só Nutrição, Indústria Rural e um PDF do site de repositórios. Eu vou falar sobre os tipos de lácteos fermentados. E o que são os lácteos fermentados? Eles são um grupo de produtos produzidos pela fermentação do leite e derivados por bactérias do ácido láctico, ou uma combinação de fermentação bacteriana com a fermentação por levedura. Esses alimentos são classificados como probiótico, pois contêm micro-organismos vivos, cuja ingestão traz benefícios à saúde. E o que é a fermentação? A fermentação é um processo no qual as bactérias convertem carboidratos simples, como a glicose, a sacarose e a galactose, em ácido láctico. A lactose, que é o açúcar do leite, é composto de galactose e glicose. A caseína, que é a proteína do leite, é parcialmente coagulada pelo ácido láctico, o que expressa a textura do produto. Além disso, o ácido láctico também é responsável pelo sabor azedo. Os tipos de lácteos fermentados. As principais diferenças entre as variedades de lácteos fermentados é o tipo de lácteo utilizado. É as tipos de bactéria que cada um tem. Algumas estipes produzem mais ácido láctico, produzindo um produto mais azedo. Algumas fazem com que as proteínas do leite coagulem em diferentes configurações, tornando o produto lácteo mais viscoso ou mais sólido. Outras produzem sabores distintos, tornando o iogurte abstringente ou amanteigado. O iogurte é um lácteo fermentado com textura semissólida e cremosa, possui um sabor suave, levemente azedo e um aroma fresco. A coalhada seca, ou iogurte grego, é um iogurte no qual o soro foi parcialmente drenado e o iogurte é colocado dentro de um filtro de algodão ou papel para café. A parte líquida do soro é drenada e a parte consistente fica retida no filtro. O kefir é preparado pela fermentação do leite tradicionalmente a temperatura ambiente durante a noite. A fermentação da lactose produz uma bebida azeda, efervescente e levemente azeda, com consistência fluida. O leite fermentado é um alimento obtido através da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado por fermentos próprios, onde o produto final deve ter a ocorrência de micro-organismos ativos. A nata ácida é um creme que ficou ácido devido à fermentação bacteriana láctica, possui uma consistência semissólida, um sabor levemente ácido e um aroma amanteigado. O leitelho é um líquido espesso com sabor azedo e aroma amanteigado. Antigamente era derivado do processo de fabricação de manteiga, mas atualmente é produzido pela adição de uma
cultura de bactérias no leite. Conclusão. Com base nesse trabalho que foi apresentado, foi possível conhecer um pouco sobre a origem do produto, conhecer também algumas características e conhecer e saber um pouco mais também sobre os benefícios dele no nosso organismo. Bom, a origem dele, como já foi dita no início do trabalho, ela ainda é um mistério, né? Mas existem duas teorias sobre como surgiu. Uma no período neolítico, onde os pastores passavam a se alimentar com leite de animais domesticados, e a outra na Turquia, onde o leite fresco era guardado em sacos feitos de pele de cabra. Bom, as características que o iogurte possui para ser de uma ótima qualidade, sendo elas a consistência adequada, coágulo firme, textura cremosa, sabor e aroma. Explorando também um pouco mais sobre isso, nós podemos ver sobre o processamento do iogurte, a seleção da matéria-prima, a homogeneização, o tratamento térmico, a inoculação, incubação e o resfriamento. Pode-se dizer que do ponto de vista de produção caseira, o iogurte ele é de fácil produção e, além disso, ele é muito econômico, porque o resultado dele tem uma quantidade maior de iogurte do que a quantidade de leite utilizado. Na antiguidade, esse iogurte ele era considerado medicinal por ser de fácil digestão e possuir benefícios para a flora intestinal. No início do século XX, a teoria da longevidade atribuiu efeitos benéficos para a saúde humana, e um exemplo disso é o fortalecimento do sistema imunológico, que contém a presença de minerais, sendo eles o zinco, selênio e também os probióticos. E por fim, nós podemos notar que, tirando o açúcar, o aromatizante e o corante, todos os outros ingredientes do iogurte, eles são derivados do leite. Então, podemos chegar à conclusão de que o leite tem uma grande participação nos alimentos do dia a dia.